tipo de igreja somos nós? O conteúdo desse vídeo foi o tema mais difícil de falar até hoje, aqui no canal Lembra-te. Sei que é difícil tocar em certos assuntos, mas é simplesmente de partir o coração ver certas coisas. Gostaríamos de dizer que esse vídeo não se limita a nenhuma instituição, denominação, líder ou membro leigo da igreja específico. Vejo que poderá ser útil para a igreja metodista, batista, presbiteriana, congregação, quadrangular e tantas quantas existirem. Mas, em primeiro lugar, que seja útil à nossa igreja adventista. Poderá ser útil a pastores, a diretores, a anciãos, bispos, membros, todas as pessoas. Nós não queremos limitar a mensagem. Não podemos acorrentá-la a alguém ou alguma região específica. Não é para o pastor Pedro ou para o pastor João, não é para o José ou para Maria e nem tampouco para o Brasil somente. É para todos. Todos quantos tiverem ouvidos. Portanto, sempre que você tiver algum problema com o irmão A, fale diretamente com o irmão A. Porque o nosso objetivo aqui é refletir sobre o assunto com verdadeira contrição de alma, pessoal e individual diante de Deus. Nós vamos analisar juntos que tipo de igreja é a sua igreja, é a minha igreja, é a nossa. E que tipo de igreja você e eu estamos contribuindo para construir. Porque no final das contas só existem dois tipos de igreja. Como é a estrutura da sua igreja? Como é a estrutura da nossa igreja? Nós vamos refletir juntos. E o nosso primeiro verso está em Abacuque 2, verso 4. E diz o seguinte: eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Em outras palavras, Abacuque está dizendo que aquele que é orgulhoso não tem fé. Paulo usa esse mesmo texto que nós acabamos de ler para escrever o seu tratado sobre a fé lá em Romanos. Aliás, o livro de Romanos é um livro maravilhoso, talvez o livro mais sublime da Bíblia. É um dos meus livros preferidos da Bíblia. E Paulo diz que não pode haver lugar para o orgulho, porque a fé e o orgulho são incompatíveis, são opostos. A fé destrói o orgulho destrói a fé. Mas o que significa viver pela fé? Em Abacuque mesmo existe uma definição de fé que eu gosto muito, é impressionante. Veja, porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é minha força e fará os meus pés como os das servas e me fará andar sobre as minhas alturas. Perceba que nesse verso está nos mostrando, nos ensinando um princípio. A nossa vida com Deus não depende das circunstâncias. A nossa vida com Deus depende da fé, de ter fé. E quando temos fé, aí todas as coisas contribuem para o bem. As circunstâncias não podem abalar aquele que está firmado na fé, jamais, nunca. Não poderão abalar uma igreja que se move pela fé. E é aqui nesse momento que nós entramos no assunto da nossa reflexão de hoje. Que tipo de igreja somos nós? Será que nós somos uma igreja rígida, orgulhosa? Ou será que nós somos uma igreja que se move pela fé, que desliza acima das circunstâncias, que vive e age pela fé? É necessário que a gente analise tudo isso, que a gente pense e questione estas coisas. Mas eu reconheço que é difícil falar sobre os assuntos que vamos falar hoje. Mas eu tenho profunda convicção de que chegou a hora. Agora é o momento de nós reavaliarmos o que tem sido feito. Chegou a hora de nós pararmos para pensar, de nós analisarmos se existe uma necessidade de nós voltarmos a ser uma igreja que se move. Sabe, um organismo vivo, que se move novamente, que nós coloquemos Deus em primeiro lugar de verdade, que Deus esteja em primeiro lugar de verdade. Nós precisamos voltar a viver pela fé e nos colocar nas mãos do Senhor e ir aceitando aquilo que Ele foi mostrando conforme as circunstâncias. Passo a passo o Senhor vai desdobrando os seus planos. Note, não são as circunstâncias que nos movem,
mas é o Deus soberano que está sobre essas circunstâncias, é que nos ensina passo a passo. E nós precisamos aproveitar essa quarentena para tomar algumas decisões. Que tipo de pessoa, ou ainda, que tipo de igreja vamos sair dela? Vamos estar firmados em Deus? Ou quando as circunstâncias mudarem e aparentemente nós começarmos a experimentar um tipo de segurança externa que é enganosa, será que nós vamos voltar aos negócios, aos serviços, aos cultos, tudo como era antes? Será que nós vamos deixar de buscar a fonte de toda a sabedoria diretamente da fonte de sabedoria? Deixar de orar? Será que nós vamos deixar de encher o templo da alma com azeite? Será que nós voltaremos a depender das coisas externas, das nossas estratégias? Será que nós vamos deixar que o nosso orgulho continue administrando as coisas? Esse tema eu creio que seja muito difícil, porém eu creio também que seja muito importante. O que eu quero dizer com tudo isso é que chegou um momento de nós deixarmos de lado o orgulho como povo e voltar a ser uma igreja movida pelo Espírito. É necessário que nós voltemos a ser um movimento dirigido diretamente por Deus em primeiro lugar. Em outras palavras, nós precisamos ser uma igreja com uma estrutura que permita a ação de Deus diretamente, livremente. Que possa viver pela fé e não baseada numa estrutura já milimetricamente calculado previamente. Porque isso seria continuar caminhando confiando em nossas próprias estratégias e sendo movidos pelo nosso orgulho. Que tipo de estrutura vamos querer ser? Confiados em nossas estratégias até aqui ou movidos pela fé? Mas como nós fazemos para identificar que tipo de igreja nós nos tornamos hoje? Como fazer para saber se é Deus quem está à frente ou se são homens que estão à frente da obra do Senhor? Nós vamos falar mais abertamente sobre as diferenças entre uma estrutura, uma igreja que é dirigida por homens e entre uma igreja que tem uma estrutura que se move pela fé. Nós vamos começar dizendo assim: uma igreja movida por homens, dirigida por homens, é uma estrutura, em primeiro lugar, hierárquica, onde algumas pessoas são consideradas mais importantes do que as outras. Alguns teriam, então, um certo poder maior por causa da posição que ocupam. Ellen White chama isso de poder monárquico. Simplificando, numa estrutura em que homens estão à frente e é movida pelo orgulho, cria-se uma distinção entre pastor e leigo, líder e membro, clero e povo. Mas isso não é bíblico. Uma vez que formos assim, acabou de excluir-se a fé, porque você se lembra que a fé é completamente o oposto do orgulho? E a fé destrói o orgulho, e o orgulho destrói a fé. E numa estrutura ou numa instituição que se move pela fé, em que Deus está à frente, como é que ela é? Uma igreja assim, forma-se uma estrutura que reconhece que todos os crentes são parte do sacerdócio real. Todos sabem que cada membro é um sacerdote. E, portanto, cada membro da igreja pode ser guiado pelo Espírito, agindo de acordo com a direção diretamente do Espírito. E ainda que todos são ovelha da mesma forma, não há distinção. Alguns acontece de terem cargos, e isso simplesmente simbolizam funções de serviço diferentes. Como é que você serve? Eu sirvo dessa forma. E você serve como? Eu sirvo dessa forma. E uma vez que se forma uma igreja já hierárquica, aquela primeira que nós vimos, faz-se de tudo para solidificar essa estrutura e então as pessoas ali temem perder o poder ao reconhecer que todos são iguais diante de Deus, porque aí seria como dividir o poder com as pessoas comuns. Numa igreja em que homens dirigem, é assim, a instituição domina. As pessoas, os membros, têm pouco ou nenhum acesso a decisões importantes. Quem decide é a instituição, os líderes, os presidentes. E algumas vezes, quando as questões são trazidas até os membros para que decidam, muitas vezes foram manipuladas antes de alguma forma. Já vem tudo pronto. E tudo deve passar pelo crivo de alguns homens que estão numa posição aparentemente superior. Então os líderes formam uma hierarquia geral. Eles decidem o que pode e o que não pode. E se algum leigo tem algum plano a executar,
precisa receber autorização oficial daqueles que estão na liderança, senão não tem o apoio oficial da igreja. Numa igreja com estrutura que se movimenta pela fé, os líderes são prestativos e espirituais, e eles facilitam os planos, eles guiam, aconselham, eles não tolhem, não dificultam. Sabem que são iguais aos membros, não advogam para si ou para a instituição o serem dirigidos pelo Espírito de forma especial. Cada vez que alguém recorre ao seu título acadêmico ou cargo, como por exemplo, eu sou pastor e eu trabalho desta forma, não aceito a sua forma de trabalhar. Ou vocês fazem desse jeito ou não terão o apoio oficial da igreja. Acabou de perder toda a sua autoridade. Porque a autoridade natural, aquela que é dada pelo Espírito, sempre está firmada no está escrito e sempre deixa livres os outros. Quando não existe autoridade, essa que vem do Espírito, e ela é então substituída por uma autoridade externa, aquela que vem de um cargo. E quando eu recorro ao meu cargo para fazer valer a minha voz, para que os outros façam alguma coisa, eu acabei de perder o poder. Veja esse texto. O farisaísmo não está extinto no mundo cristão de hoje. O Senhor deseja pôr um fim à atitude de restrição, precisão, ou então as coisas pré-determinadas, ou a gente podia dizer tudo enlatado. Então o Senhor deseja pôr um fim a esse tipo de atitude, a qual tem se estabelecido tão firmemente que ao invés de avançar sua obra, ela a tenha emperrado. Ele deseja lembrar ao seu povo que há um grande campo sobre o qual a luz da verdade presente deve ser irradiada. A sabedoria divina deve ter abundante espaço no qual operar. Ela deve avançar sem pedir permissão ou ajuda àqueles que têm em si mesmos atribuído um poder monárquico. E é por isso que nós precisamos possuir uma estrutura com as mesmas características de Jesus. Note que quando Jesus formou a estrutura apostólica, ele chamou alguns pescadores. Mas eles não eram todos pescadores. Mas o que não era pescador era um publicano. Mas eles não eram todos publicanos. O que não era pescador nem publicano era um terrorista. Simão o Zelote, ele era a favor de uma luta armada contra os romanos. E justamente aquele que eles julgavam mais preparado, mais capacitado, que tinha maior poder externo, foi o que traiu a Jesus. E eu não estou aqui dizendo que os que são preparados e os que têm formação acadêmica não possam ser usados por Jesus. Podem e devem ser usados por Ele. O que eu estou dizendo é que somente podem entrar para o serviço de Deus aqueles que são movidos pela fé. E isso nada tem que ver com cargo, posição, currículo ou formação acadêmica. Nada. E aqueles que vivem pela fé, em suas vidas não há lugar para orgulho. Não há lugar para dominar o seu próximo. É uma lástima sem fim que com frequência, irmãos, as bênçãos que nós recebemos de Deus, as bênçãos que Deus nos concede para que nós possamos servi-lo melhor, nos fazem sentir como se nós estivéssemos numa plataforma superior, onde nós podemos e devemos servir de mente para os outros. Então agora nós devemos dominar sobre outras consciências. Uma igreja que formou uma estrutura hierárquica funciona mais ou menos assim. Uma pessoa é vista como mais importante e ela é quase que como um senhor feudal que favorece alguns que o servem de alguma forma, que andam na linha, que apoiam, obedecem e ajudam a estabelecer ainda mais essa estrutura e a sua posição de superioridade. E esse grupo de pessoas que anda na linha, então esse grupo de pessoas goza de privilégios, ao passo que esses privilégios não se estendem aos outros que não andam conforme a política em vigor. E esses que agem como senhores feudais podem ser os que pregam, podem ser os que conseguem explicar a teologia como ninguém, pode ser os doutores da lei, grandes líderes, mas essa forma de agir não vem de Deus. Nós poderíamos aqui dizer, sem medo de errar, de que um sistema assim vem de Babilônia. Estruturas hierárquicas que conferem um poder monárquico não vem de Deus. Estruturas hierárquicas geralmente sacrificam uma missão para não sacrificar a estrutura. Agora, já numa igreja que se deixa guiar pela fé,
todos estão dispostos a sacrificar qualquer coisa, inclusive a estrutura, mas nunca, jamais a missão. Um exemplo. Se um pastor não concordar com os planos evangelísticos dos membros leigos e ele disser assim: vocês não terão o apoio da igreja e eu não batizo ninguém que venha por essa forma de trabalho. Ele acabou de mostrar qual estrutura ele faz parte, qual estrutura ele defende. E acabou de sacrificar a missão, pensando que isso poderia ferir a estrutura. Isso não é de Deus. E eu vou falar de algumas coisas que talvez sejam incômodas de ouvir. Mas, irmãos, chegou um momento de reavivamento e reforma. E se não virmos reformas em todas as coisas, é porque não está acontecendo um reavivamento. Veja esse texto. Deus chama para um reavivamento e uma reforma. As linhas regulares, isso quer dizer as coisas oficiais de nossa igreja, os programas oficiais, os programas da denominação e da instituição, não têm feito a obra que Deus deseja ver realizada. Deixar que o reavivamento e a reforma realizem mudanças constantes, que todo jugo seja quebrado, que os homens despertem para o reconhecimento de que eles têm uma responsabilidade individual. Você tem uma responsabilidade individual, não tem que pedir permissão, não precisa da autorização da instituição. A instituição não é a sua mente. O seu dever é buscar sabedoria diretamente de Deus. Por isso nós devemos buscar ao Senhor e pensar seriamente em que tipo de igreja nós queremos que a nossa igreja seja. Nós precisamos pensar isso. O que é mais importante? A estrutura, os edifícios, a instituição, acima de tudo, ou a missão que o Senhor nos entregou a todos nós, e Ele fez isso a todos nós pessoalmente. Deus, Ele está concedendo uma oportunidade à Igreja Adventista do Sétimo Dia. E já faz muito tempo que nós sabemos que existem estruturas administrativas que, ao invés de servir para facilitar a missão e para avançar a obra, de alguma maneira têm entravado a missão, como se encaixotasse as coisas. E nós sabemos disso, todos já se deram conta disso em algum momento. Mas alguma coisa acontece, que nós não estamos conseguindo transpor essa barreira, não estamos conseguindo tomar uma medida de fé, crendo que o Senhor é poderoso para manter a sua igreja, mesmo se nós tivermos que tomar decisões difíceis, decisões de mudança de rumo mesmo. Por anos, a mesma rotina, a mesma forma regular de trabalhar tem se seguido e a obra de Deus tem sido grandemente estorvada. Os planos estreitos que têm sido seguidos por aqueles que não possuem discernimento claro e santificado resultam em uma demonstração que não possui a aprovação de Deus. O resultado atual é suficiente para provar a todos que possuem o verdadeiro espírito missionário que as linhas regulares, as coisas oficiais da igreja, podem se demonstrar um fracasso e um ardil. Demasiado poder tem sido investido em agentes humanos não reavivados e nem reformados. Não permitais que o egoísmo e a cobiça venham delinear a obra que deve ser feita para cumprir a grande e nobre comissão que Cristo deu a todo discípulo. E se nesse momento você ficar incomodado ou irritado comigo ao ouvir estas coisas, você pode reclamar diretamente com o Senhor que mandou escrever. O foco não deve estar em mim ou em qualquer outro que fale dessas coisas. Você, por um acaso, já viu alguma vez o foco de uma carta ficar no carteiro? Esqueça o carteiro, leia a carta. Se tiver algo a dizer, diga diretamente a quem escreveu. Diga isso diretamente a quem deixou luz a esse respeito. Sabe, meus irmãos, nós precisamos reconquistar a liberdade. Aquela liberdade que permite movimento pela fé. Aquela liberdade que permite decisões de acordo com aquilo que Deus for pedindo passo a passo. Não de acordo com regras precisas e previamente definidas a todo tempo. Liberdade para que decisões pela fé sejam tomadas. Decisões que facilitem a pregação do Evangelho acima de tudo.
mas constantemente as pessoas que querem mover-se pela fé e querem fazer algo para pregar o Evangelho, elas entendem que essa responsabilidade está sobre elas também. Frequentemente essas pessoas esbarram em políticas internas ou direitos autorais. O que é isso que estamos fazendo? O Evangelho e a verdade é que se servem da igreja. O Evangelho e a verdade é que se servem dos líderes. O Evangelho e a verdade é que se servem dos membros, de mim e de você. Não é o contrário. O Evangelho é dono da instituição. A verdade é dona da igreja. Não é a instituição que comanda a verdade e o Evangelho e determina o que deve ser feito. Não! Irmão, irmã, você serve a Deus, não a uma empresa. Você deve prestar obediência a Ele acima de tudo, não a uma instituição. Estamos fartos do espírito de proibição. Tem-me sido feitos relatos de uma obra que não possui as credenciais divinas. As restrições deveriam ser todas removidas. Ninguém deveria ser impedido de espalhar a mensagem da verdade presente ao mundo. Deixemos que os obreiros recebam suas orientações de Deus. Quando o Espírito Santo impressionar o crente a fazer certa obra para Deus, deixai a questão entre ele e Deus. A nossa estrutura tem se tornado um tanto quanto fixa e não tem deixado espaço para que o Espírito guie livremente. E eu não estou dizendo que a igreja está perdida, não é isso. E que a culpa é dos nossos pais. A única coisa que eu estou dizendo é que se nós seguirmos com essa estrutura determinada, fixa, como se estivesse enlatada, que tolhe o mover-se pela fé e o mover-se pelo Espírito Santo, nós seremos cúmplices de toda essa forma de controle e domínio que se instaurou. O Espírito é livre. Ele não está amarrado a nada e a ninguém. O Senhor quer que nós comecemos a viver pela fé como igreja. Ele deseja que voltemos a ser uma igreja que se movimenta, o grande movimento adventista, lembra? O Senhor quer que nós voltemos a ser guiados pelo Espírito a todo instante, passo a passo. E que tomemos decisões para uma mudança. Mas não decisões que estejam baseadas em, olha, nós precisamos ser contemporâneos. Ou então, nós precisamos nos atualizar com os tempos modernos em que vivemos. Precisamos atrair os jovens, trazer isso ou aquilo para o nosso formato. Põe púlpito, tira púlpito, põe banco, põe cadeira, põe sofá, diminui a luz, põe uma banda lá na frente, coloca umas luzes do jeito, umas roupas modernas. Não. Eu me refiro a decisões que venham de um profundo arrependimento e reavivamento verdadeiro e tenham como objetivo cumprir a missão. Lembrando que missão não é atrair, batizar e evitar que saiam da igreja, mas ensinar as pessoas a viver como Jesus e a escapar da ira vindoura. Se isso não atrair e compungir corações para que queiram o batismo e morram para o eu e não desejarem outra vida senão a vida de Cristo nelas, se não for isso que atrai a batize e evitam que elas saiam da igreja, não tem nenhum valor. Igrejas com estruturas hierárquicas, um outro ponto, tem uma grande administração. Anota tudo, tem um controle de tudo, tudo que acontece é um domínio e uma pequena missão. Estruturas que se movem pela fé têm uma pequena administração e uma grande missão. Quando a igreja adventista nasceu, tinha uma administração pequenininha e uma missão enorme, pregar o evangelho a todo mundo. Mas com o passar do tempo, o Senhor foi nos abençoando tão grandemente e nós fomos crescendo tanto que de alguma forma a nossa ênfase mudou. Nós estamos mais focados em implementar algumas formas de controle, registro, ampliar a administração, prédios, aumento de números e nós perdemos de vista a missão. Capaz, Carol, você pode dizer assim, capaz, nós estamos batizando mais do que nunca. Me parece que outro dia eu estava olhando na internet, me parece que nós já somos 23 milhões de membros em todo o mundo. Uau! A missão está bem viva e prosperando, não? Como será que nós fazemos para saber se a missão está sendo bem sucedida? Simples, Carol, pelos frutos. Se resultou em um bom número de batismos, se mais igrejas foram abertas e nós passamos a arrecadar mais recursos para manter a obra de Deus, nós sabemos que a missão foi bem sucedida, não é? Não é.
eu vou repetir a pergunta. Como que nós fazemos para saber se a missão está sendo bem-sucedida? Simples, Carol. Pelos frutos. Sim, isso é verdade. A missão pode ser considerada um sucesso aos olhos de Deus quando gera novos conversos. Quando as pessoas aprendem a morrer para o eu e a viver a vida de Cristo. Quando elas apresentam nelas mesmas o fruto do Espírito e nenhum deles falta. Quando ao invés de verem a Maria, o Pedro, a Joana, eles começam a ver Jesus. Aí sim, nós podemos dizer que a missão foi bem sucedida. Fora disso, é uma miséria enganosa. É como levar as pessoas até os portais do céu e deixá-las lá mesmo, do lado de fora. Nós podemos chamar esses esforços de esforços proselitistas bem-sucedidos, mas não de missão. Não de missão como ela é em Jesus. Sabe, irmãos, se nós acharmos que a nossa missão é batizar, aí vale tudo. É como se nós disséssemos assim: como que nós podemos conseguir mais batismos? Nós fazemos uma reunião, como é que nós podemos conseguir mais batismos? Como que nós podemos atrair os jovens? Bom, então a gente faz assim, coloca música, entretenimento, show, louvor, assim, esporte, ou churrasco, noite disso, noite daquilo, filme, seriado, qualquer coisa que seja atrativa, que apele, que chame atenção. Pois bem, então façamos essas coisas. E aí nós saímos, como os imperadores romanos faziam antigamente quando eles voltavam de uma guerra, e eles vinham cavalgando com aquelas carroças com os escravos que eles haviam conseguido. E aí nós apresentamos um relatório. Batizamos tantos esse ano. O acampamento jovem estava cheio de jovens. Que bênção! Batizamos não sei quantos no Campuri. Quando a gente tira Jesus da equação, a gente precisa preencher esse vazio que é infinito, com infinitas formas de piedade. E nós ficamos como ossos secos. Quando a gente tira Jesus do foco do Evangelho, quando a gente não ensina os nossos jovens a morrer para o eu, a gente precisa adotar medidas mirabolantes para que todos se tornem adventistas. E depois nós precisamos dessas medidas mirabolantes para que eles não deixem o rol de membros. Porque só falar de Jesus não basta. E nos aventuramos a cumprir a nossa missão de batizar nos países emergentes, no Brasil, na África, porque nos países europeus é muito difícil, muito secularizado, nos Estados Unidos também, porque aí lá nós conseguimos números incríveis. E nos dá a impressão de que nós estamos sendo bem-sucedidos, nós estamos aumentando em números. Nem vamos entrar aqui na questão de quantos permanecem, mas a verdade é que nós perdemos Jesus de vista. Nós estamos espalhando por todo mundo um evangelho que é destituído de poder. Esse tipo de estrutura é uma estrutura que exige que seus obreiros consigam batismos, que consigam números. E aí vale tudo nas estratégias. São estratégias humanas. Sabe por quê? Porque quando colocam a responsabilidade nas costas de obreiros, de pastores, de missionários ou dos membros, alguma meta para batismo, aí nós vemos a necessidade de interferir com estratégias humanas. Sabe por quê, irmãos? Porque a conversão depende do Espírito e não de nós. Mas se alguém disser que é para depender de você e colocar meta nas suas costas, aí você vai buscar estratégias. Mas ninguém pode colocar metas para o Espírito. Nós podemos somente pregar com fidelidade toda a verdade, ensinando todas as coisas. Nós somos só o carteiro. E eu não estou falando aqui nada dessas coisas que seja segredo para ninguém. Carol, você não entende. O mundo está mais secular. Nós precisamos de estratégias diferentes que alcancem as pessoas naquilo que eles gostam primeiro. Jesus não conhece impedimentos. Carol, é que hoje a igreja também é mais secular. O mundo é muito mais secular do que antigamente. Não há mais fé. Mas Jesus é o mesmo em todos os lugares e épocas. Irmãos, se não for Jesus que os atraia, que nem venham. Se a maravilhosa verdade a eles oferecida não for apreciada, que nem tomem o nome de Cristo. Se o Evangelho, que ensina que ser cristão é viver como Cristo viveu, não os tocar, que fiquem onde estão. É melhor assim do que ser mergulhado em um tanque batismal e achar que tudo vai bem, sem ter nascido de novo, sem ter o mesmo Espírito de Cristo e sem possuir a mesma mente de Cristo.
Sabe que mais um ponto importante que nós precisamos falar de uma igreja que tem essa estrutura hierárquica é que a manipulação e uma certa forma política nos processos de decisões. Um telefona para o outro, combinam alguma coisa previamente, aí então quando se reúnem para deliberar um assunto ou escolher cargos e funções, oram pedindo a direção do Senhor. E quando já eles mesmos já haviam combinado as coisas todas antes, mas depois apresentam os relatórios e as atas para a igreja, o registro todo dizendo, Deus elegeu tais pessoas. Você consegue entender que isso mostra que nós perdemos a fé? Que nós não temos mais confiança de que Deus possa mesmo escolher, que nós precisamos interferir? Se assim fazemos, nós estamos administrando as coisas sem o Espírito Santo. E às vezes o pastor, pode ser que aconteça dele sair visitando alguns membros, angariando a simpatia e a preferência de quem serve melhor a estrutura hierárquica, que pensa como ele. E aí nós recorremos a esse tipo de estratégia política para ver quem deve ser o ancião, quem deve ser o líder disso, o diretor daquilo. E às vezes fazem isso de uma forma tão velada que nem mesmo os membros se dão conta. Perdemos a fé. Outro ponto. Em estruturas humanas e hierárquicas, em que os homens estão à frente, existe uma unidade que é compulsória, que é enforçada por credos e manuais. Porque numa igreja que se move pela fé, há unidade na diversidade e é baseada num mesmo propósito, mas é regida pelo Espírito. Toda vez que uma organização religiosa precisa recorrer a estratégias que sirvam para enforçar alguma coisa através de manual ou políticas internas, quer dizer que perdeu o poder. Você nunca vai encontrar isso na Igreja Apostólica. Ou melhor, nós encontramos sim. Eles foram chamados de judaizantes, eles eram orgulhosos e não aceitavam a vida de fé. Eles queriam que houvessem regras que enforçassem uma vida de obras. De fato, a fé sem obras é morta. Mas obra sem fé é uma maldição para a igreja. E quando nós colocamos o nosso foco nessas coisas exteriores, como as obras, nós acabamos implementando alguma forma de controle. E parece haver necessidade de estipular regras. E parece que nós estamos zelando pelo nome de Cristo. Mas, na verdade, nós estamos querendo preencher o vazio, aquele vazio infinito de quando se tira Cristo e a fé da equação. Quando não se ensina aos membros a viver por Cristo, em Cristo e como Cristo, então precisa substituir-se por formas, por regras e manuais. O que precisamos aprender é uma obediência pela fé, não por manual ou regra. Por não deixarmos que Cristo seja o soberano em nossas vidas e por termos permitido que um falso evangelho tenha se arrastado para dentro da nossa teologia, se arrastou também para dentro de nossa estrutura uma forma de piedade que tem a tendência de forçar e compelir. E frequentemente nós temos que ouvir a certa frase: essa é a posição oficial da igreja. A todos aqueles que desejam estabelecer um certo curso para que seu irmão siga, diz o Senhor, afastai-vos do caminho. Satanás e seus emissários estão operando muito de seu método de trabalho. Estamos muito próximos do fim da história da Terra para obstruir as rodas da verdade. A terra obscureceu-se devido à má compreensão de Deus. Para que as tristes sombras se pudessem iluminar e para que o mundo pudesse volver ao Criador, era preciso que se derribasse o poder enganador de Satanás. Como se faz isso? Isso não se podia fazer pela força. O exercício da força é contrário aos princípios do governo de Deus. Ele deseja unicamente o serviço de amor e o amor não se pode impor. Não pode ser conquistado pela força ou pela autoridade. Só o amor desperta o amor. Conhecer a Deus é amá-lo. Seu caráter deve ser manifestado em contraste com o de Satanás. Sobre a negra noite do mundo devia erguer-se o sol da justiça, trazendo salvação sob as suas asas. Deus nunca, jamais usa o poder da força. Nunca busca controlar por regras, senão pelo amor. Quando as igrejas locais começam a querer forçar e conformar as pessoas dentro de um certo padrão, a fazer as coisas dentro de um certo jeito pré-definido, então nós perdemos o poder de Cristo.
tem que estudar assim, não leia tal coisa, não assista tal coisa. Essa é a lista autorizada. Esse um não pode, esse pode. Dar estudos bíblicos é dessa forma. Não há poder de Cristo nisso. Carol, então quer dizer que cada um agora vai fazer as coisas do jeito que quiser na igreja de Deus? Sim. Mas se a igreja de Deus, se lá nessa igreja, a igreja de Deus ensinar, se nós formos ensinados e aprendemos a morrer para o eu e a viver para Cristo, viver a sua vida em nossa vida, então nunca, jamais terá algum problema em que sejamos livres em Cristo. Todos terão o fruto do Espírito. Esse é verdadeiramente o plano de Deus para a nossa igreja. Todos desejarão glorificar o seu nome, acima de tudo e de todos. Todos serão mansos e humildes. Todos seguirão o que está escrito. Não há divergência, não há divisão. Ninguém mais vai precisar dizer essa é a posição oficial da igreja como se fosse uma bula. Porque todos seremos prisioneiros de Cristo, andando como Ele andou. E então ninguém mais vai precisar dizer vista assim, seja reverente, não use maquiagem, não ouça esse tipo de música, seja missionário, respeite o pai e a mãe, não tenha ídolos, honre a Deus naquilo que você come, naquilo que você bebe, porque todos seguirão o Cordeiro verdadeiramente. As ovelhas seguem todos os passos de seu pastor. Somos a igreja de Cristo? Sim, eu creio nisso. Pois então, irmãos, andemos como Ele andou. Que ninguém jamais use essa mensagem de hoje para massacrar a igreja que é a menina dos olhos de Deus, mas que use para se humilhar diante dele. Já passou da hora de nós vivermos como Cristo viveu. Basta de negar o poder do Evangelho em nossas vidas e encher a igreja de Cristo de formas de piedade, de coisas externas que são mortas. Aos nossos líderes, por favor, não mais administrar a igreja de Deus como uma empresa secular. Esse empreendimento que aparentemente está em vossas mãos pertence a Cristo. Essa é a empresa neste mundo que deveria ter mais liberdade de todas. Não há necessidade de se estabelecer um manual para que todos façam o mesmo como robozinhos programados, numa obediência que é compulsória. Não mais forçar regras e políticas para que todos façam a mesma coisa, da mesma forma, do mesmo jeito. São as regras que controlam a missão ou é a missão que deve reger e controlar as regras? Eu espero que tenhamos entendido que quando nos falta o Espírito, que é a verdadeira fonte de união e unidade, nós colocamos as coisas externas e artificiais para tentar parecer que somos um corpo. Um exemplo prático. Nós deveríamos nos certificar de que um candidato ao batismo tenha de fato entendido o que é nascer de novo, no que consiste a conversão. E no dia do batismo, uma das coisas que deveria ser a mais enfatizada do que qualquer outra, ou as coisas mais enfatizadas, quem sabe deveria ser assim. Deseja ser um adventista do sétimo dia? Sim. Deseja viver como Cristo viveu de todo o seu coração e alma e espírito? Sim, aí está um verdadeiro adventista do sétimo dia. A verdadeira conversão é uma mudança radical. A própria inclinação da mente ou a tendência do coração deve ser desviada, tornando-se a vida nova outra vez em Cristo. Apresente a eles o que a Bíblia diz com respeito à conversão. Mostre-lhes o que seja o fruto da conversão, a prova de que amam deveras a Deus. Explique-lhes que a legítima conversão se manifesta numa mudança do coração, pensamentos e intenções, pela renúncia de maus costumes, mexericos, ciúme e desobediência. Uma luta tem de ser travada contra cada mau traço de caráter. O novo nascimento é uma experiência rara nessa época do mundo. Esta é a razão porque há tantas perplexidades nas igrejas. Muitíssimos, que pretendem ter o nome de Cristo, não estão santificados e são ímpios. Foram batizados, mas foram sepultados vivos, não morreram para o eu e, portanto, não renasceram para uma vida nova com Cristo. Mas, infelizmente, nós acabamos fazendo das doutrinas e regras o requisito para ser aceito. Doutrinas são importantes? Sim, extremamente importantes. Mas nós devemos começar nos certificando de que nós somos submissos a Cristo e de que Ele habita em nós.
Se eu tenho a doutrina, mas eu não tenho Cristo, eu me acho no direito de declarar guerra a todo aquele que pensa diferente de mim. E eu persigo a essa pessoa como se ela fosse um diabo. Eu ataco, eu falo, critico, mas continuo sendo uma adventista. Como é que nós chegamos a esse ponto? Onde um credo é mais importante que buscar a comunhão com Jesus Cristo e demonstrar o seu Espírito. Sabe? Infelizmente, nós aprendemos a identificar as pessoas muitas vezes por rótulos. E isso é tão terrível. É uma calamidade. É fruto do orgulho espiritual. E que tempo já faz que nós temos vivido esse tipo de religião que ergue muros de separação e faz distinção entre um e outro, o que é totalmente incompatível com o Espírito de Cristo. Eu sonho como o dia em que nossos líderes, juntamente com o povo, digam assim: esse não é herege, porque ele possui o Espírito de Cristo. Esse é um verdadeiro adventista, pois ama a Deus e ao próximo. Esse aí não é falso, pois ele reflete o caráter de Deus. Isso deveria ser a correta definição do que é ser um verdadeiro adventista do sétimo dia. Total submissão a Deus, possuindo o Espírito de Cristo, amando a Deus e ao próximo e refletindo assim o caráter de Deus. Nós precisamos parar de nos identificar e rotular por formas e credos e regras, mas pela essência, pela semelhança com Cristo. Mas aquela semelhança que vem do coração. Sabe por quê? Porque a doutrina não é importante? Não, não é por isso. É porque quando a Carol não tem a doutrina ainda, mas tem o Espírito de Cristo, a Carol tem tudo. Porque a doutrina pura e verdadeira virá. E uma pessoa que é guiada pelo Espírito Santo vai saber distinguir. Essa doutrina é verdadeira, essa é falsa. Porque Deus concedeu uma mente, sim, uma mente a cada um de nós, para que todos nós fôssemos capazes de decidir o que é aquilo que dá glórias a Deus e o que é que não honra o seu maravilhoso nome. Uma igreja que se move pela fé busca encorajar os seus membros a encontrar uma nova vida, um novo nascimento, serem novas criaturas, estudar a palavra de Deus com humildade e submissão, perguntando diretamente a Ele o que Ele espera que façam, que vençam todas as suas tendências herdadas e adquiridas para o mal. Já numa estrutura comandada por homens, se apega a formas e tradições e teme homens. Dá importância a homens, busca a aprovação e autorização de homens, de líderes. Numa estrutura pela fé, os membros temerão a Deus. Buscarão conhecer qual é a sua vontade para serem fiéis aos seus princípios. Sabe, muito me entristece que nós já tenhamos nos habituado tanto a esse tipo de estrutura hierárquica que muitas vezes nós mesmos queremos que isso seja feito. Nós esperamos e às vezes até cobramos do pastor, da liderança. Eles precisam tomar uma atitude, como se eles devessem nos servir de mente, como se eles fossem a nossa mentalidade, como se eles fossem a nossa consciência. A quem devemos assistir? Qual canal do YouTube a igreja autoriza e recomenda? E esse aqui é perfeccionista? E esse, o que o senhor acha? O que é isso? Qual é a posição oficial da igreja sobre esse assunto? E pior ainda, algo pior ainda, nós fazemos questão de espionar os nossos irmãos para reportar esses irmãos aos líderes, cobrando que os líderes tomem alguma medida. O que é isso que nós estamos fazendo? Quem investiu outro alguém como autoridade sobre nós? Agora, qualquer um que apresente o está escrito, seja ele líder ou leigo, aí está a autoridade, na palavra, obedeça. E qualquer um que avance pela fé, firmado nesse está escrito, seja líder ou não, será zeloso e vai emprestar a sua voz para ecoar as palavras da verdade onde quer que vá. Não serão como Arão, mas como Moisés, firmes pela verdade. Se você e eu, nós não libertarmos a nossa consciência, nós seremos escravos de homens até o fim. E existe uma maldição sobre aquele que confia em braço humano. Se nós não reclamarmos a nossa mentalidade como nossa, se nós não reivindicarmos a nossa razão de volta, razão essa que Deus deu a cada um, porque Ele sabe o que faz. Ele deu uma mente para cada um de nós. Então, se nós voltarmos a reclamar o senhorio de nossas mentes para nós vamos continuar seguindo mentes humanas.
E a única mente que podemos seguir e querer que controle a nossa é a mente de Cristo. E Cristo tinha uma mente própria, questionava. E ele não se deixava moldar ou mudar por opinião nenhuma. Aquele que é controlado pelo Espírito jamais aceitará ser controlado por qualquer outro. Não devemos imergir nossa individualidade de pensamento dentro de qualquer instituição em nosso mundo. Devemos buscar a Deus por sabedoria, como fez Daniel. E Ellen White diz o seguinte, 2 frases antes dessa que acabamos de ler junto. Ela diz assim, Deus não colocou sobre você, sobre mim, o fardo ou a obrigação de perguntar à associação ou a algum concílio de homens se você deve usar os seus recursos conforme você vê serem necessários para avançar a obra de Deus. Não precisamos pedir autorização. Mas Deus, veja esse texto, mas Deus trabalhará de alguma maneira para fazer o seu povo entender que as linhas regulares, as oficiais, se tornaram cheias de práticas irregulares. Quando os homens deixarão de depender da mesma rotina que deixou tanto trabalho por fazer, tantos campos por trabalhar? A realidade atual não é suficiente para fazer os homens verem que é essencialmente necessário um reavivamento e uma reforma? Caso contrário, é inútil ficar repetindo as mesmas coisas várias vezes. Quero que meus irmãos comecem a entender algumas coisas por si mesmos. Somente Deus pode fazer os homens entenderem que trabalhar em linhas regulares levou a práticas irregulares. Somente Deus pode fazer as mentes dos homens o que deveriam ser. Chegou o momento em que deveríamos ouvir menos a favor das linhas regulares. Se pudermos nos afastar das linhas regulares para outra, que apesar de irregular seja da ordem de Deus, isso pode remover algo do trabalho irregular que tem afastado os princípios da Bíblia. E quando diz aqui para nos afastarmos das linhas regulares ou oficiais, não é um convite para deixarmos a igreja adventista, não. Não está nos chamando para sair da igreja. É um chamado, um apelo para deixarmos esses mesmos métodos que temos utilizado, para mudança, para deixar esse modo de agir com que temos agido. Olha isso, hoje é tão difícil romper com as linhas regulares como nos dias de Cristo. Tivemos muita luz, não nos tornemos estreitos, quebremos as ataduras que nos prendem. Será que ouviremos a esse conselho inspirado? Quebremos as ataduras, irmãos. Eu não estou contra a igreja, estou a favor da verdade. Fiz um concerto com Deus de me posicionar sempre pela verdade e pelos princípios bíblicos. Amo a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu e minha família, nós somos membros e sempre estivemos envolvidos em tudo. Essa é a igreja, uma missão única e sublime. A nenhuma outra foi dada tal missão, mas já é hora de despertarmos do sono. Essa semana eu estive ouvindo o testemunho de um pastor, de quando ele estava para se graduar. Ele tinha feito a faculdade de teologia e estava para se graduar. Então, antes dele se graduar, ele fez um sermão de 20 minutos. E nesse sermão, ele disse uma frase. Ele disse assim, muitas vezes seguimos a obra de Deus, mas não o Deus da obra. E ouvindo ali nos bancos estava um pastor jubilado muito importante, que não aprovou o que foi dito ali naquele sermão. E então chamou o corpo docente e disse para eles que eles não permitissem que esse teologando ali se graduasse. Então chamaram esse jovem para ser ali pastor e disseram para ele que ele não poderia se graduar, porque ele havia ofendido um pastor muito importante e jubilado. É lógico que todas essas circunstâncias, Deus trabalha e transforma para o bem. E ele teve que se mudar para os Estados Unidos e lá ele se graduou. Isso se transformou numa bênção. Mas o que eles fizeram não foi da vontade de Deus. E tudo por causa de pessoas que temem homens, que prestam-lhe obediência, que conferem a homens uma autoridade que nunca possuíram e nem deveriam jamais pensar que têm. Nenhum homem tem autoridade para dizer para você ou para mim o que você deve fazer ou não. Nenhuma mente, seja ela mais estudada, o maior e mais reconhecido teólogo, não importa. Nenhuma mente tem autoridade para decifrar por você o que seja certo ou errado. Você pode pensar, e quem te deu a autoridade para pregar essa palavra? Eu não tenho autoridade nenhuma.
A autoridade desta palavra não repousa sobre mim, repousa sobre a mensagem. Para alguns essa mensagem pode ser amarga, para outros, quem sabe, seja um lampejo de luz e de esperança. E eu quero dizer que sobre todos nós repousa a responsabilidade de nós pregarmos a palavra de Deus, custe o que custar, sem medo algum. Não tenha medo de pessoas. Se você experimentou algum tipo de injustiça em sua igreja, não tenha medo. Não abandone a igreja nem nada disso, porque Deus vai transformar tudo para a sua bênção e para o seu bem. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Mas mais do que isso, Deus ele está preparando pessoas que temam a Ele somente. E por isso necessita aprovar-nos, para que você tenha a oportunidade de vivenciar estas coisas e decidir a quem você ouvirá. Você vai viver atrás de homens? Você vai viver pela fé? Meus irmãos, líderes queridos, igreja amada de Deus, deixemos de ser uma empresa. Sejamos de volta uma estrutura viva, que se move pela fé passo a passo. Deixemos de ver a nossa missão como batizar. Deixemos de estabelecer alguns tipos de metas. Esse ano o distrito tem que ter tantos batismos. Isso não nos compete, nem um pouco a nós. Porque se nós tomarmos em nossas mãos o conseguir batismos, nós vamos adotar estratégias e mais estratégias que não são aprovadas por Deus. Sabe, Deus ele não se interessa tanto com quanto se batizam por ano, senão em saber que tipo de pessoa se batizou. Quem são esses? Nasceram de novo? Poderão ser chamados de filhos de Deus? Poderão estar entre aqueles que irão para o céu? Poderão ser instrumentos do Senhor aqui nessa terra? Entenderam o Evangelho? Estão lutando enquanto a graça para vencer todos os males? Deus não se interessa tanto nos dízimos, mas se interessa em saber que tipo de pessoas são os que dizimam, quais são os motivos que o levam a dizimar. Deus não se interessa tanto em edifícios, mas Ele se interessa em saber que tipo de pessoas preenchem esses edifícios. Por que não mudar? Chegou um momento. Por que não fazer as coisas do jeito que Deus quer de uma vez por todas? Tudo começa com um chamado ao povo de Deus, sim, os adventistas. Tudo começa com esse chamado. Eu repreendo e castigo a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Mude de estratégias, mude de forma de fazer as coisas. Quando nós nos arrependermos e sairmos pregando a Cristo, então se formará verdadeiramente Babilônia. E aí, quando recusarem a mensagem e a verdade, nós poderemos dizer, sai dela, povo meu. Quando qualquer um nesse mundo não corresponde ao chamado para o arrependimento, este verdadeiramente receberá a marca da besta e beberá do vinho da ira de Deus, adventista ou não. Dizer que a igreja adventista é a igreja remanescente, nesse momento, com a nossa situação, soa mais como soberba do que como verdade. O remanescente, na verdade, surge depois que o povo de Deus se arrepende. Nós estamos nessa fase, meus irmãos. Arrepende-te. E o remanescente, nós vamos mostrar quem é remanescente e quem não é quando a crise vier. Aí nós vamos ver claramente quem são os que verdadeiramente permanecem firmes, guardando os mandamentos e possuindo a fé de Jesus. E esse povo será formado por pessoas de todos os lugares, de todas as igrejas. Todo aquele que viver de acordo com os mandamentos de Deus e a fé de Jesus serão de fato o remanescente. E eu com isso não estou dizendo que a igreja adventista não seja a igreja de Deus. Eu estou dizendo que ser adventista não tem a ver com salvação. Eu estou dizendo que ser o povo de Deus vai muito além do que ser adventista, do que ser dessa igreja. Quando Jonas pregou ao povo de Nínive, ele não disse que deveriam devolver o dízimo lá em Jerusalém para serem considerados o povo de Deus. E nem que teriam que viajar para lá para adorar a Deus e serem considerados o povo de Deus. Mas no momento em que se arrependeram, de fato, tornaram-se o povo de Deus. Sim, os israelitas tinham um chamado especial. E sim, temos um chamado diferente e especial. Mas o povo de Deus, o remanescente, é muito maior do que nós. Quem sabe essa quarentena seja uma oportunidade que Deus nos concede de trabalhar essas questões como povo. Não somente nos ajoelhar e orar, mas agir, mudar, clamar por
reavivamento e começar a tomar decisões de reforma, porque o vinho novo não poderá ser deitado em odres velhos. O nosso formato está envelhecido, a nossa estrutura envelheceu, não funciona. O resultado atual é suficiente para provar a todos os que possuem o verdadeiro espírito missionário que as linhas regulares podem se demonstrar um fracasso e um ardil. Clamemos ao Senhor por odres novos. Comecemos assim, derrubando os muros que nos dividem dentro de nossa própria igreja, líder versus leigo, por exemplo. Existem inúmeros muros, algumas muralhas até, mas não há diferença entre nós. Vamos pedir perdão por nossos pais terem tornado a nossa estrutura numa estrutura monárquica, que domina, que controla. Mas nós não queremos ser cúmplices nisso. Nós queremos que Cristo volte a dirigir as coisas. A estrutura precisa estar a serviço do Evangelho. A instituição não é dona de nada. Ela serve para facilitar o movimento da fé. E a última coisa que eu gostaria de falar agora. A mudança começa na sua igreja local. Comece a tomar decisões pela fé. Não reverencie ou reconheça a autoridade de nenhum outro, a não ser o está escrito. Se você é um pastor ou ancião, comece a tomar decisões com a sua igreja. Não mande, não exija, você serve. Permita que os leigos trabalhem livremente. Se você está na escala de pregação, pregue a verdade. Basta de proibições, disse Ellen White. Estamos fartos do espírito de proibição. Tem-me sido feito relatos de uma obra que não possui as credenciais divinas. As restrições deveriam ser todas removidas. Ninguém deveria ser impedido de espalhar a mensagem da verdade presente ao mundo. Deixemos que os obreiros recebam suas orientações de Deus. Quando o Espírito Santo impressionar o crente a fazer certa obra para Deus, deixai a questão entre ele e Deus. Com relação à nossa associação, é repetido por diversas vezes que é ela a voz de Deus e, portanto, tudo deve ser submetido a ela e dela se obter a voz com relação à permissão ou restrição sobre o que será ou não feito nos diversos campos. Temos escutado muito, demasiadamente, com relação ao dever de passar tudo pela via regular. Quando virmos que as linhas regulares estiverem refinadas, purificadas e mudadas, e o caráter do Deus dos céus estiver sobre as vias regulares, então será nossa responsabilidade estabelecê-la. Mas quando vemos mensagem após mensagem vinda de Deus ser aceita, sem que haja nenhuma mudança, continuando tudo exatamente como antes, então é evidência de que sangue novo deve ser colocado nas vias regulares. Ela requer mentes que sejam trabalhadas pelo Espírito Santo de Deus. E a menos que alguma prova seja dada, a menos que exista um poder que mostre que eles são aceitos por Deus para as responsabilidades que devem exercer, então deve haver uma renovação sem qualquer demora. Realizar esta reunião da Associação Geral, como tem sido feita as outras, passar adiante e encerrá-la com a mesma manipulação, o mesmo caráter e a mesma ordem, de modo algum, Deus proíbe, irmãos. Ele quer que toda alma vivente que possua conhecimento da verdade recobre seu juízo. Ele quer despertar todo o poder vivificante, pois estamos quase mortos. E é tempo no qual deveríamos levantar e resplandecer. Não deve haver homem algum que arrogue o direito de levantar a sua mão e dizer: não, vós não podeis ir para lá, não o manteremos se fordes. A voz de Deus disse-me para instruir a esses a irem às pessoas e contar-lhes de suas necessidades e atraírem a todos para trabalharem exatamente onde possam encontrar um lugar de trabalho, para erguer a obra em todo lugar que puderem. Carol, por que fazer um vídeo como esse? Por que não prega o Evangelho? Por que não prega a verdade? Carol, por que fazer um vídeo como esse? Por que você não prega a verdade? Por que não continua pregando o Evangelho? Sim, irmãos, de fato nós devemos pregar o Evangelho e devemos proclamar a verdade para este tempo, para todos os lugares. Mas a quem as pessoas vão ouvir? A homens? Ou está escrito? Estamos tão moldados por esse tipo de estrutura hierárquica que quando nós ouvimos a verdade, nós vamos perguntar aos doutores e pastores o que eles acham, ao invés de buscar sabedoria diretamente do Senhor.
Eu não sei se já aconteceu com você de estar estudando a Bíblia com alguém e de repente essa pessoa, ela chega para você e diz, olha, nós não vamos mais continuar com os estudos porque nós conversamos com o nosso pastor e ele nos disse que para não estudarmos mais sobre essas coisas com vocês. Você já passou por isso? Pois é, demasiado poder sobre homens. Nos esquecemos que o Senhor nos concedeu o privilégio de ver se as coisas são de fato assim ou não por nós mesmos. Eu lembro-me de uma amiga que conheceu a verdade sobre o sábado e ela contou que foi perguntar ao pastor da igreja dela se devia ou não guardar o 7º dia. E o pastor dela disse assim, irmã, se você está sentindo em seu coração o desejo de guardar o sábado, pode guardar, vai em frente, não tem problema. E eu pergunto, a autoridade ficou com quem? Com a palavra ou com o guia religioso? Demasiado poder sobre homens. Agora traga tudo isso para nossa esfera, em nossa igreja. Tem sido diferente? O ponto controverso, obviamente, não seria o dia de guarda, mas tantos outros igualmente. E nós precisamos terminar com Jesus. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse, bem sabeis que os gentios são dominados pelos príncipes e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja o vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. E ainda que você não veja mudanças, e ainda que você, como pastor, não veja o despertamento das ovelhas do redil pela verdade, e ainda que você, como membro, muitas vezes veja o seu pastor ser arrogante e dominador e não viva pela fé, e ainda que os líderes da sua igreja local vivam para a instituição em primeiro lugar e não para Cristo, todavia, se alegre no Senhor. E exulte no Deus da sua salvação. O Senhor será sua força e fará os seus pés andarem sobre as alturas. Seja você a viver pela fé. Só existirão 2 grupos de pessoas. Os que seguem homens e os temem e os obedecem, e os que guardam os mandamentos de Deus e se movem pela fé de Jesus. Ser o remanescente é muito mais do que pensamos ser. Mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, e eles confiarão no nome do Senhor.